Opa, boa noite, boa noite. Estamos aqui na nossa live de educação financeira, né? Hoje estamos transmitindo via YouTube, certo? Para os nossos ouvintes. E hoje nós teremos aqui a Josemara Ponte, né? Que é advogada, ela tem especialização em educação financeira, tem uma vasta experiência, né? Tem um instituto também que trabalha em defesa do consumidor, é muito importante destacar isso, né? E a gente vai conversar aqui hoje, né? Vai trocar umas ideias de como a gente vai lidar com essa questão financeira. O ponto principal de tudo isso é que nós estamos montando um curso, nós estamos elaborando um curso, e esse curso será não só para jovens, adolescentes, né, do ensino médio, mas a gente quer expandir para todas as pessoas que estiverem interessadas, porque é sempre bom aprender mais, sempre a gente aprende um pouquinho para lidar com as contas de casa, com as contas da empresa, né, que às vezes a gente se perde. E agora, principalmente, a gente é envolvido nessa situação de mudanças, crises financeiras muito rápidas, né? A nossa economia parece que está desregularizada, ela está fora do eixo, né? E vem o capital estrangeiro e a mudança dos preços, e o supermercado, Ave Maria, cada vez é uma surpresa, né? Chegou no supermercado, tem as surpresas, não tão agradável, mas é uma surpresa. Então, hoje nós vamos bater um papo, né, para falar sobre o que é esse curso, quais as ideias que a gente tem a respeito do curso e como a gente quer atingir o público, né, quais são os nossos objetivos. Então, eu deixo a Josemara se auto-apresentar, ela vai falar agora com vocês. Pode ficar à vontade, Josemara. João, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir também. É um prazer e uma honra estar aqui com você. E como o João apresentou para vocês, o nosso interesse é lançar um curso, né, de educação financeira. Como o João falou, realmente a gente está passando por uma situação pandêmica, na qual a gente se encontra também com a nossa economia desenfreada, e aí a gente precisa trazer a educação financeira para o nosso dia a dia, porque eu confesso para vocês que eu penei muito pelo fato de não ter tido a educação financeira, como todos nós não temos, e em virtude disso, como o João já falou, sou advogada, sou especialista em direito do consumidor, estou terminando agora uma pós-graduação em educação financeira também, para me tornar educadora financeira, e terminei mestrado e estou fazendo doutorado. Então, o intuito da gente é trazer realmente, como o João falou aqui, não só do ensino médio, mas todas as pessoas que, de fato, têm um interesse a adquirir umas noções básicas sobre a educação financeira, porque falar de educação financeira não é falar de números. Na verdade, é a gente falar de comportamentos, a gente falar de decisão e saber falar de hábitos. Porque às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, Josi, mas é tão chato aquela planilha, eu não gosto de planilha, e por conta disso eu não consigo, de fato, ter um planejamento financeiro. E a pessoa que não é analítica, que não gosta realmente de números, se perde na planilha. Eu confesso para vocês que eu também não gosto muito de planilha, certo? Mas aí a gente tem que desconstruir todas essas crenças que foram criadas, né, colocadas na nossa cabecinha e dizer, bem, vamos dar aqui um passo a passo, fazer um curso mesmo que é para jovens protagonistas, e quando a gente fala jovem protagonista, a gente não está falando de idade, a gente está falando de mente, porque como o João acabou de falar, disse, olha, vai para o supermercado, a gente sabe que o supermercado está com valores, todo dia é um valor diferente. E aí imagina se você não tem educação financeira, que não faz um planejamento, que não faz uma lista para saber realmente o que é necessário, o que você acaba caindo numa armadilha financeira, porque o que era essencial não traz, e aí falta no decorrer ou da semana ou do mês, e não consegue fechar as contas. A gente sabe também que a gente tem uma armadilha tamanho em virtude dos cartões de crédito. Então, o propósito desse curso aqui, que eu e o João estamos trazendo, é exatamente para que possamos blindar vocês, certo? Ou que não tem planejamento, ou que esteja endividado, e saber quais são as contas, quais são as dívidas, Josi, que eu tenho que dar prioridade para que eu possa pagar, para que eu possa sair desse atoleiro financeiro. Porque entenda, não existe certo nem errado.
existe uma situação. Se hoje você está endividado, você não é endividado, você está. Essa é a sua condição. Mas logo em breve, com o conhecimento que nós iremos passar aqui, as nossas experiências, você vai sair dessa situação de endividamento, porque tem um autor, que eu não lembro agora, que diz o seguinte: o que foca expande. Então, muitas vezes, a pessoa que está endividada, ela fica focando só na dívida. E o que é que tende a acontecer? Essa dívida aumentar. Então, a gente precisa olhar para o horizonte, olhar os outros ângulos, para que eu possa realmente sair dessa situação de endividada. E as pessoas que não estão endividadas, o jovem que recebe lá a sua primeira bolsa, o seu primeiro salário, o que é que eu devo fazer? O que é que eu entendo por necessário? O que é que eu entendo por desejo? Como é que eu faço para fazer esse planejamento para que, de fato, eu comece a entender que eu pertenço a um grupo, eu tenho que ter essa sensação de pertencimento, que eu sou realmente, de fato, cidadão e cidadã, mas eu não quero cair nessas armadilhas financeiras como eu caí. Eu era uma endividada, eu passei por uma situação de endividamento, de descontrole com o cartão de crédito. E isso realmente trouxe um transtorno. E isso me fez com que eu aprofundasse mais e buscasse quais eram os hábitos que eu precisava mudar. Eu era muito consumista, para que eu pudesse realmente blindar a minha mente diante de quê, Josi? Dessas publicidades, né, de promoções. Eu vi uma promoção, já acendi aqui os meus neurotransmissores aqui na minha cabeça. Então, a gente precisa realmente conversar de forma bem aberta, tranquila, sabe? Com uma linguagem bem didática e dizer para vocês o seguinte, a gente precisa sim de planejamento financeiro. Por que Josi, mas é chato fazer um planejamento? Eu faço um pacto com vocês, que eu faço vocês fazerem um planejamento financeiro em uma folha de papel, só uma folhinha de papel. E aí a gente faz isso durante 30 dias para que, de fato, você possa ter clareza, porque clareza é poder, acerca do que, de fato, você está consumindo e que se isso realmente é essencial, se isso pode ser cortado, o que é que a gente pode, o que é que a gente pode acrescentar, o que é que a gente pode cortar, porque, gente, é tão interessante, sabe? A educação financeira é tão contagiante, e aí vocês vão ser picados pela essa mosquinha e entender que a gente precisa disseminar esse conhecimento para as outras pessoas, que às vezes a gente contrata determinado serviço, eu digo isso por conta de mim, por exemplo, eu estava com Netflix, eu estava com outras assinaturas e que de transmissão de televisão, de filmes, na qual eu não estava usando. E aí eu disse, espera aí, o que é que eu preciso cortar aqui? Mas por que eu entendi que eu precisava cortar? Porque eu fico monitorando os meus gastos. Josi, mas isso é muito chato. No primeiro momento, parece até ser chato. Mas a partir do momento que você começa a ver resultado, sabe o que é chato? É você ter o sonho de viajar e não ter condições de viajar porque você não fez o seu planejamentozinho direitinho. Sabe o que é chato? É você realmente estar recebendo ligações, aquelas ligaçõezinhas constrangedoras, porque você está devendo, porque você, de fato, não se organizou financeiramente. E eu digo mais uma vez, não existe nem certo e errado. A gente precisa, daqui para frente, fazer uma construção. Uma construção tem que ser algo assim alicerçado. E dizer o seguinte, bem, eu estou aqui, esse é meu ponto de partida. Onde que eu quero chegar com relação à educação financeira? Porque eu tenho certeza, se você for fazer uma viagem, você começa a traçar, né, todo o trajeto. E aí a gente, no decorrer da nossa vida, pela ausência de educação financeira, a gente acaba saindo da rota financeira. E a gente se perde, principalmente nos pequenos gastos, porque a gente não monitora. E aí, de repente, é o que aconteceu comigo. Eu recebi meu cartão de crédito. Como assim? Como se não fosse eu que não tivesse consumido. Mas, de fato, era eu que tinha consumido. Mas por quê? Eu entendia que o cartão de crédito era uma renda extra. E não era uma forma de pagamento, que é uma forma de pagamento, na verdade. E isso é o meu entendimento, que é um entendimento que 85% dos consumidores entende assim também. Então, a gente precisa ter uma conversa franca e dizer, bem, é bom ter cartão de crédito? Se eu souber ter um controle, eu posso até utilizar esse cartão de crédito a meu favor, para guardar milhagem, para essas milhas se transformarem para viagem, mas eu preciso ter realmente acesso às minhas informações, os meus dados. E aí, os dados que a gente vai aqui explorar, João, se eu estiver falando aqui, tu pode me cortar, tá? Fica à vontade. Tranquilo.
tá? Estamos juntos aqui, eu estou acompanhando. Pronto. E quando eu falo essa questão de a gente monitorar, gente, é a gente entender o que é que eu tenho um gasto necessário com relação, por exemplo, o quê? Moradia. Quanto é que eu gasto de moradia? Eu moro de aluguel? Quanto é esse aluguel? Eu na verdade, moro com meus pais, mas os meus pais, eu ajudo meus pais. Sim, quanto é essa ajuda que você dá para os seus pais? Porque, a gente precisa entender o seguinte, tem um método, né, que é o método GCPM. Qual é esse método GCPM, Josi? É entender que a gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro, a gente faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. E aí a gente sempre, eu fui criada dizendo assim, eu ganhei dinheiro. Não, quem ganha dinheiro é criança. Nós, como somos adultos, nós fazemos dinheiro, certo? Então, o G é de gerar. O C é de cuidar. GC, o P de proteger, certo? O M de multiplicar. Josi, mas espera aí, eu preciso multiplicar? Como eu consigo multiplicar o meu dinheiro, se eu só tenho uma fonte de renda, se ainda até eu estou devendo? A gente precisa fazer uma desconstrução, que foi algo que foi construído na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça do João, que é o seguinte, a gente foi o quê? Educado no colégio, que a gente tinha o quê? Que estudar, para quê? Para fazer uma boa faculdade e arranjar o quê? Um excelente emprego. E aí a gente não teve, que aí é o que o Robert Kiyosaki, ele fala muito naquele livro dele, O Pai Rico e Pai Pobre, e eu indico para todos vocês lerem esse livro. Aí a gente não foi educado de realmente nos tornar um empreendedor, não conseguir enxergar ao lado uma fonte de renda que de repente está na tua casa ali, um dinheiro que está parado e que você não consegue movimentar pelo fato de como a gente foi educado. E a gente vai trazer isso também aqui no curso, sabe por quê? Porque às vezes você está com a mina dentro de casa, às vezes você está com um estoque de roupa, e aí você diz assim, não, Josi, tudo bem, mas eu quero doar. Sim, tudo bem, você vende, coloca uma parte para doação, porque doação também faz parte de uma lei universal, que é o dar para receber, certo? Mas a gente precisa abrir aqui a nossa cachola. Quando a gente abrir aqui a nossa cachola e entender que a gente está aberto para receber essas informações e dizer, bem, eu não consigo, porque antes eu fazia o meu planejamento na minha cabeça. Não dá, gente, você conseguir planejar, colocar só na cabeça. Por quê? O que eu não consigo medir, o que eu não consigo mensurar, eu não tenho como gerenciar, tá? Isso é fato. Mas por quê? Pela ausência de educação financeira. E eu digo para todos vocês, como é gostoso a gente adquirir conhecimento e colocar em ação. Porque conhecimento sem ação não é nada. Sabe, hoje eu começo a ensinar minha filha de 5 anos a educação financeira, e aí eu começo falando com relação ao quê? A potes, a colocar para ela o quê? Escolha. A mesma coisa é para a gente. A gente precisa saber se a minha prioridade é essa, o que é que eu preciso fazer para chegar nessa prioridade? Eu preciso entender que, por mais que eu esteja endividada, eu preciso sonhar. Todos nós precisamos sonhar. Nós somos filhos de Deus, filhos do Criador. Então, nós temos direito, sim, de sonhar, e a gente precisa sonhar grande. Só que, para eu sonhar, eu sonho grande, mas a partir disso aqui, eu preciso estabelecer metas. E aí, a gente não foi educado, a faculdade não ensina a gente, eu digo isso porque eu estudei, sou professora, certo? E aí a faculdade não ensina ao aluno a estabelecer o quê? Saber como é que faz uma meta a curto prazo, uma meta a médio prazo e uma meta a longo prazo. Porque aí você começa a entender, então eu estou entendendo por que é que eu tenho que fazer algo sobrar, porque eu quero realizar, eu quero ir lá para o Caribe do Brasil, eu quero ir lá para Maceió, então eu quero ir para Maragogi, então o que é que eu preciso guardar para que eu realize essa viagem? E aí a gente precisa fazer algumas desconstruções, nós iremos fazer, porque a gente diz assim, poupança. O nome poupança é no sentido de quê? Poupar. Porque antigamente utilizava a história de caderneta de poupança, porque não tinha outro investimento. Mas hoje nós sabemos que existem inúmeros investimentos, e eu vou conversar com vocês também, e aí às vezes você pode estar dizendo, mas eu estou devendo e vou falar de investir. Sim, você precisa entender um pouquinho sobre isso também, sabe? Por quê? Porque faz parte hoje do nosso dia a dia. Hoje, João, é tão interessante que a minha filha, ela tem 3 potes, né? O pote do tesouro,
o pote dos sonhos, o pote do dia a dia. E o que é isso? Mediante o quê? A semanada dela. Ela recebe a semana, então ela estabelece para ela que o pote do tesouro ela não pode mexer, que é para algo do futuro dela. O pote do sonho é o que ela quer comprar. Então, se é uma criança de 5 anos, eu não posso querer que ela estabeleça metas daqui 1 ano, porque a criança é mais imediatista. Mas daqui 1 mês, 2 meses, quer comprar uma boneca? Pois coloca lá no pote do sonhozinho. E do dia a dia, sabe? É aquela história do chiclete, da coisinha, das guloseimas. E aí você dá o poder de quê? De escolha, que é o que nós precisamos, sabe, João? Porque a gente, muitas vezes, a gente é educado, né, com essa história do consumismo, e aí a gente não tem esse poder de escolha, e quando a gente cresce, a gente não faz com que a gente seja o protagonista das nossas finanças. Mas quem seja esse protagonista seja quem? O marketing, o fornecedor. E aí você acaba deixando o teu direito de escolha na mão do outro. E não, tu precisa assumir esse comando e dizer, bem, quem comanda aqui sou eu. Eu tenho que comandar. Eu tenho que entender por que eu preciso poupar. Eu tenho que entender que o limite do cheque especial não é para ser usado. Eu tenho que entender que o gerente do banco ele está lá para vender só serviço. Ele não está lá para ser bonzinho para você. E o principal que tem que entender é que você não é culpado em si, né? Não. Porque já que nós já tivemos, como foi falado agora, né? Se a gente pegar um resgate histórico dos anos 70, 80, a segunda metade dos anos 70, principalmente até os anos 80, o Brasil passou por muita crise, né? Havia uma instabilidade financeira muito grande, tanto que a pessoa, a dona de casa, não tinha como controlar as finanças porque a inflação era galopante, era todos os dias que mudava os preços e era aquele desespero, o salário desvalorizava, enfim, né? A partir da segunda metade dos anos 90 que a coisa começou a melhorar. Mas antes disso, né, em termos financeiros, o Brasil ele andava com as pernas bambas, ele não estava muito bem. E aí, então, essa nossa cultura do medo, né, de ficar endividado, a cultura de não saber como controlar o dinheiro, eu vou juntar e ver o que dá para fazer, isso daí ficou muito presente, né? Então, as pessoas não fizeram, na realidade, uma educação financeira, mas foi tudo assim por demanda emergencial, era o que dava na hora para resolver, o que dá para cortar, né? E as pessoas não conseguiam planejar. O brasileiro em si ele não tem uma cultura de planejamento, né? Ele tem uma cultura assim de resolver problema, mas de planejamento em si ele não tem. É igual aquela música do Zeca Pagodinho, né, João? Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, ele, né? Deixa a vida me levar. E aí, então, quando a gente fala em educação financeira, a gente fala em planejamento, a gente fala em projeto de vida, a gente fala em meta, fala em objetivo, onde você quer chegar. E muitas pessoas se assustam. Nossa, eu nunca vi isso, né? Eu nunca pensei em algum objetivo para a minha vida, para mim era casar e só. Né? Então, as pessoas não tiveram um projeto de vida, um plano de vida, né? Esse curso ele vai trazer também essa característica de como você fazer seu projeto de vida, né? Como a Josi falou bem no início, né? Como a gente pode pensar em fazer uma faculdade? Como é que eu posso calcular meus caminhos a entrar numa faculdade, né? Muita gente, jovem aprendiz começa a trabalhar, pega um dinheiro todinho e vai para a farra no paredão. Né? Já está errado, né? Gasta eu me lembro, João, que a minha primeira bolsa, eu torrei todo do estágio. Torrei tudo, sabe, gente? E aí eu fico, mesmo como você diz, né? O aprendiz lá, ele torra tudo também, sabe? E aí tá tudo, não tá errado, não tá certo, tá errado. É a questão de momento de consciência na que a gente se encontra, né, João? E aí a gente ainda tem a situação também das crenças limitantes, né? Eu fui criada dizendo que dinheiro era sujo, que ricos não iam para o céu, sabe? Quem ia para o céu era pobre. E aí a gente precisa entender que dinheiro é uma moeda de troca, que precisa circular e que dinheiro é energia. Então, às vezes, a pessoa é criada também com essa história dizendo, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, né? Tem muito conflito familiar dentro da própria casa quando a criança vai pedir dinheiro aos pais. Então, ela começa a ver o dinheiro de uma forma o quê? Muito ruim. Não posso ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, assoma lá o subconsciente dela. Se eu tiver dinheiro, vai ter briga, vai ter conflito.
sabe? E a gente precisa mostrar que não, dinheiro é muito bom, sabe por quê? Porque você precisa entender para que serve o dinheiro, né, João? Porque quando você entende isso, eu digo isso, gente, porque foram crenças limitantes que eu precisei enfrentar. Porque eu ganhava e fazia assim, ó, pum, perdia tudo, e eu não entendia. Porque tinha a crença de não merecimento e dizia o seguinte, dinheiro é um mal necessário. Não, dinheiro não é um mal necessário, sabe? A gente precisa desconstruir isso e entender o seguinte, para que serve o dinheiro? Aí você entende, poxa, serve para me gerar segurança, serve para me realizar meus sonhos e serve para eu ajudar o maior número de pessoas. Porque se você já ajuda com o pouco que tem, imagine tu com muito, né, João? Então eu digo isso porque eu passei por isso, sabe, gente? E eu digo muito porque as pessoas têm muito crenças limitantes como dinheiro. As pessoas não conversam sobre dinheiro. A pessoa casa, às vezes, com o outro e não conversa com o outro com relação ao poder aquisitivo. E é um querendo esconder do outro, mostrar que tem um poder aquisitivo melhor. E não é entender que você precisa realmente abrir, mostrar, ó, o meu padrão de vida é esse, sabe? E tá tudo bem, tá certo e tá errado. A gente precisa chegar num denominador comum. Quantos e quantos casais não geraram agora separação por conta de questão econômica? Por quê? Porque não conversava sobre dinheiro, sabe? E isso a gente precisa conversar. A gente precisa conversar com jovens, a gente precisa conversar com idosos. É o seguinte, ó, a sua aposentadoria é para você usufruir. Não é para o seu neto estar usufruindo da sua aposentadoria, não. É o seu momento agora, sabe? Eu digo isso porque, às vezes, o que é que eu vejo? Eu vejo um aposentado com inúmeros empréstimos consignados. E vai verificar, os empréstimos consignados não foi nem ele, que não era nem para ele usufruir. Mas, não, foi porque meu neto precisava viajar e eu fiz o empréstimo consignado. Sabe? E o pior de tudo, Josi, é que esse idoso, ele se vê sem direito, né? Porque, assim, é como se envelheceu, então acabou a vida, ele tem que ficar sentado na sua cadeirinha, assistindo sua novela, e o que ele poderia usufruir vai para os netos, vai para os amigos, vai para o pessoal que se aproveita do dinheiro dele. Né? Então, é uma questão de direito da pessoa idosa que tem que ser observado. Né? Muitos idosos eles são vítimas das financeiras, né? São aliciados pelas financeiras, aquele negócio de crédito, de não sei o quê, tudo facilitado, você vai ter dinheiro fácil, não sei o quê. Eu quero mudar um celular, que custou R$700, agora eu quero um celular de 4.000. Né? Porque tem gente que é assim, quando é para esbanjar, esbanja bem. Pega o de 4.000, né? E depois quer pagar e deixa tudo para o idoso, né? Arcar com todas as consequências. Então, é uma questão também de cidadania, né? É uma questão da gente falar as relações humanas, o respeito ao idoso, as relações familiares, a questão de cidadania. Né? E nesse curso, pessoal, a gente vai trazer esse aspecto de sustentabilidade. Né? Porque nós vamos mexer com direitos. Por exemplo, quando a gente falar da questão da educação financeira no ambiente doméstico, né? Que muitas vezes as mulheres têm que resolver essa questão da educação financeira e os maridos não compreendem tanto, como foi falado aqui. Né? E como é essa igualdade entre as mulheres? Né? Será que a gente está promovendo a mulher, está respeitando a mulher? Porque o trabalho doméstico é um trabalho doméstico. Né? O pessoal diz que a mulher não faz nada, que ela só faz dormir. Né? O almoço, mas é muito trabalho. Tem que administrar as contas, tem que ver a situação das crianças. Né? Então, tem muita coisa que envolve. Né? E existe esse preconceito que a mulher que está em casa não trabalha, mas ela trabalha, às vezes, muito. Até mais, né, João? Até mais, principalmente as mulheres, que além de estar cuidando da casa, ainda trabalham fora. Né? Então, é jornada dupla. Então, essas questões, pessoal, no nosso curso, a gente vai trazer muito diálogo, muita discussão, né? A gente vai trazer os esclarecimentos. Nos chats, vocês podem colocar as perguntas ao vivo, a gente vai respondendo aqui, já vai trocando ideias, né? É muita coisa para perguntar. Tem gente que vai perguntar sobre cartão de crédito, esses bancos virtuais, né? Será que vale a pena eu botar meu dinheiro no banco virtual? Será que receber aquele cartão, eu posso receber o cartão em casa, mas o meu banco ele existe só na internet, né? E o medo de repente dar um apagão. Tarifa bancária que ainda estão cobrando hoje, sabe? Não há necessidade de mais essa cobrança, porque tem lá o decreto do Banco Central dizendo que você pode ter uma conta essencial e aí você paga R$69, R$49. Então, são esses
esses buraquinhos que às vezes está, esses furinhos que tá no balde, que começa a ir secando o balde e você não entende, sabe? Aí entra também um pouquinho aqui do direito do consumidor, diz o seguinte, não, é direito de você, enquanto consumidor. Por exemplo, é empréstimo consignado, o banco coloca lá, seguro prestamista, Josi, é obrigatório? Não é optativo. Mas ele já coloca, e o consumidor não sabe que ele não é obrigatório daquele seguro, sabe? Aí coloca lá também um título de capitalização, quer dizer, no segundo, quando ele vai fazer ali empréstimo ali já fica mais de R$1.000 só pelo que o banco já colocou ali de serviço que não tem por que o consumidor pagar por isso. E, José, eu posso pedir, se eu realmente fui ludibriado, eu não tinha essa informação, essa informação, eu posso pedir esse meu direito? Então, pode, porque o artigo 42, parágrafo único do CDC te garante isso. Mas demora muito na justiça. Lá aqui no órgão de defesa do consumidor tem a plataformazinha que a gente vai ensinar aqui, dizer como pode fazer via plataforma. Porque e essa é a parte, né, João? Com certeza, essa parte que o pessoal vai mais gostar, vai mais se interessar. Porque o grande problema, gente, a gente não sabe por onde ir. Né? A gente não sabe como a gente tem que resolver esse problema de uma dívida. Por exemplo, dessas agências de telefonia que mandam uma conta que você não fez. Né, de repente aparece, ou então vem no seu e-mail, né, no seu e-mail uma conta, uma dívida que não é sua, né? Aparece muito, gente. Eu tenho visto, eu recebo de algumas empresas, eu digo assim, eu nem entrei nessa empresa, nem uso roupa dessa loja e estou recebendo, né? O seu cartão está pronto, e eu nem pedi cartão, porque está dizendo que meu cartão está pronto. Aumente o seu crédito, sabe? Então, essas situações, gente, a gente às vezes fica sem... Eu também fico sem saber fazer. Eu vou perguntar muita coisa aqui durante o curso, gente. Eu vou ser mais aluno do que, assim, vamos dizer assim, um professor assistente, né? Mas eu vou fazer muitas perguntas também, porque nós temos muitas dúvidas hoje em dia, né? Por exemplo, Sim. também a questão das finanças, o preço da gasolina, que é o bem bom da agora, do momento, falar pessoal, tem tudo a ver com a educação financeira, tudo a ver com tudo a ver. Você tem que saber o imposto vai para onde, né? O imposto da gasolina. Se tirar o imposto, como é que fica, né? Então são várias questões que a gente vai trazer aqui. Vai ser muito bacana a sua participação. Não é não, Josi? E que a gente precisa exatamente da colaboração de todos e que vocês possam trazer a própria realidade de vocês. Olha, de repente, sei lá, não está querendo se expor porque acha que está endividado e aí quer chamar no privado e resolver, porque, gente, é interessante, porque a gente precisa entender o sistema financeiro brasileiro, certo? O sistema financeiro brasileiro, ele prefere consumidor inadimplente a longo prazo, não é a curto prazo. Então, se você não souber disso, você vai pagar dívida com muitos juros. Por exemplo, se você está devendo, se você acha que não vai pagar a sua fatura do cartão de crédito, aí você atrasa. Você não paga o valor total. O que é que vai acontecer? Automaticamente eles vão parcelar. Mas eles vão te parcelar com uma taxa de juros lá de 14% ao mês. Tá? Isso é surreal, não tem como. Algo que tu estava devendo 1.000, daqui 10 meses tu está devendo 14. Tá entendendo? Então, aí diz assim, Josi, como é que eu faço? Eu estou recebendo ligação, porque as empresas ligam dizendo que vai tomar tua casa, vai tomar teu carro, vai tomar até teu filho. Eu já vi situação dessa, tá? Que ia tomar o filho da pessoa. Então, a pessoa entra em desespero e faz o quê? Negocia. Só que a pessoa precisa entender que muitas vezes, por situações de ou descontrole, ou pela questão de falta de emprego, você acabou tendo que utilizar aquilo dali. E aí eu estou dizendo, não é para você deixar de pagar, mas você saber pagar qual é a hora certa. Então, teve dívidas de R$72 mil que o consumidor pagou R$3 mil. 72 pagou 3. Que conta é essa? Tem algo muito errado aí. Por quê? Porque era juro em cima de juros. E aí vem a história do juro composto, gente. Tá entendendo? Então, agora com essa lei aí, a gente vai trazer também para eles a lei do superendividamento, João. Porque essa lei do superendividamento, a gente precisa fazer valer para nós, consumidores, pessoas que estão passando por situação de dificuldade. Porque agora tem um plano negocial de 5 anos. E se a empresa não comparecer, o que acontece? Suspende a tua dívida, certo? Ela não pode te cobrar, o teu não pode ficar negativado. Então, está dizendo o seguinte, tem que garantir o mínimo existencial. E qual é o mínimo existencial da gente? Saúde, educação, lazer, moradia. Então, se tu tá lá com tua renda 40% comprometida, você está super endividado. Você já entra nesse plano de negócio. E aí a gente apresenta esse plano de negócio. Aí as pessoas dizem assim, poxa, mas eu não vejo saída para mim. Gente, tem saída
para qualquer situação que você esteja passando. Você só não precisa deixar de focar no problema e passar a focar na solução desse problema. Sabe? Eu já vi casos de pessoas, João, que chegou a dizer para mim, Josi, eu ia tirar minha vida. Eu ia tirar minha vida, porque eu não aguentava mais receber tanta ligação. Então, a gente precisa realmente ensinar esse conhecimento, porque tem pessoas que se matam, que tiram a própria vida. Sabe, gente? Porque está recebendo muita ligação de banco, está com vários cartões de crédito, está com vergonha de falar para a esposa, com vergonha, a mulher está com vergonha de falar para o marido, ou é um filho que não está tendo coragem de chegar para os pais. Então, é entender que não existe certo ou errado. A gente está aqui para construir, sabe, e desconstruir muitos mitos, muitas coisas, muitas crenças que foram criadas nas nossas cabecinhas. E aqui para ajudar, para te dar aqui a mão e dizer assim, vamos, o que é que você está precisando nesse exato momento? E aí entender por que eu preciso ter essas metas, por que eu preciso ter objetivo, por que é muito interessante eu não ter só uma fonte de renda e buscar ter essa outra fonte de renda. Mas, Josi, como é que eu vou ter fonte de renda se eu não tenho nem profissão? Quais são as suas habilidades? Que você pode ser um gerador de fonte de renda, sabe? Porque às vezes a gente fica só assim, e aí a pessoa diz assim, eu digo, quais são as suas habilidades? Eu cozinho muito bem, mas é só para casa. Eu digo, por que isso não pode se estender para fora? Aí a pessoa, mesmo, né? Sabe? Porque se é o docinho, ninguém vai comprar. Você está entendendo? Inclusive, a gente desenvolver esse talento empreendedor, né? Nós vamos falar um pouco de empreendedorismo no nosso curso, né? Como você pode gerar uma renda, gerar um negócio, utilizar suas potencialidades para você gerar um negócio e começar a resolver esse problema do endividamento, ou então evitar o endividamento, né? Como fazer um negócio sustentável. Então, é mais um tema que a gente vai trazer e vai trabalhar com vocês nesse curso, que vai ser muito interessante. É um curso que vai ter muito diálogo, vai ter muita troca de ideias, né? E é um convite que a gente faz não só para os jovens, né? A gente faz para a família inteira, porque isso é interesse de todo mundo, do pai, da mãe, do neto, do avô, né? Como a gente já falou aqui, então da família inteira, não é mesmo? Sim. A gente precisa realmente, o meu papel realmente, o meu propósito de vida é que eu possa atingir o maior número de pessoas, sabe por quê? Porque se eu consigo picar aqui o João com a educação financeira, ele passa a ser um multiplicador desse conhecimento. E aí o que acontece? Você começa a ter conhecimento do seu direito e quando você começa a fazer valer, você começa, poxa, esse negócio aqui dá certo. E às vezes as pessoas até brincam, Josi, direito do consumidor foi uma lei que pegou, não foi? Foi uma lei que pegou. Certo? Então, o consumidor, infelizmente, muitas vezes não é respeitado por conta que o fornecedor trabalha lá numa margem para dizer, não, eu quero que ele reclame, mas quando ele reclama, no órgão administrativo ele já tem solução, sabe? Então, a gente precisa realmente abrir, sabe? Às vezes, tirar essa caixinha preta e dizer o seguinte, olha, você é uma potência em ser humano, de tudo. Não tem que a pessoa que diga, eu não tenho habilidade, eu fico buscando, sabe? A pessoa diz assim, não, mas eu não sei cozinhar, tá? Tu não sabe cozinhar. E o que é que tu gosta de fazer? Às vezes eu faço um crochêzinho, e esse crochê aí, o que é que tá fazendo? Mas eu gosto de fazer só para casa. Então, são habilidades que a gente vai pegando, sabe? Que tá dentro, tá internalizado, sabe? É a mesma coisa se a pessoa chegar para mim e dizer assim, Josi, tu vai agora fazer renda extra cozinhando. Eu digo, pronto, tô ferrado, porque eu não sei realmente cozinhar. Mas eu tenho outras habilidades, sabe? Eu gosto mesmo de ministrar aula, gosto realmente de ir para palestra, para realmente fazer com que a gente possa transformar a vida. Então, cada um tem uma habilidade, todos nós somos diferentes, e isso é que é importante, gente. Sabe? Isso é que é importante do ser humano. Entender que eu estou aqui nessa situação, mas não existe hierarquia entre nós, todos estamos no mesmo pé de igualdade, e a gente está desse mundo, sabe para quê? Para evoluir, para trocar conhecimento, sabe? Porque a partir do momento que o João me faz uma pergunta, essa pergunta desperta algo em mim, que às vezes eu nem tinha parado para viver nessa ótica. Ou você também faz uma pergunta, então não ignore as suas perguntas, não ignore as suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muito, sabe? Eu gosto muito de a pessoa realmente participar. Eu realmente, quando eu vou para um evento, eu participo muito, porque eu coloco naquela situação ali, sabe? Então é isso que a gente precisa, sabe? É cidadania, é mostrar algo que seja realmente sustentável. E aí, quando a gente começa a trabalhar em rede, fica mais fácil para a gente poder realmente fazer com que isso passe a se proliferar. Então, me coloco aqui à inteira disposição de vocês, sabe? Do João, de todos que participem desse curso. Chama cachorro, periquito, papagaio, vizinho, todo mundo, sabe? Para que a gente possa realmente fazer com que a educação financeira
digo o seguinte, Josi, e se for para levar para o meu bairro, tem como, tipo, de repente, tem como a gente ir lá no presencial? Graças a Deus, as coisas estão começando a se normalizar, né, João? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, se a gente passou por esse momento pandêmico que estamos passando, e se a gente não entender o recado lá do Criador, que a gente precisa ser pessoas mais empáticas, que não existe essa história, mas é porque... Não, todo mundo teve que passar pela mesma situação e todos nós estamos passando. E aí a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter empatia pelo próximo, respeitar mais ainda o próximo, sabe? Porque a partir do momento que a gente bota aquela máscara, é exatamente para não impedir isso aqui, ó, o narizinho, e entender que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade, sabe? Eu sou igual Sócrates, só sei que nada sei. Cada dia que eu estudo, eu tenho vontade de estudar mais, para adquirir mais conhecimento, mais troca de experiência. Por quê? Porque nós somos seres humanos em evolução. E eu amo esse contato com as pessoas para que a gente possa adquirir conhecimento, porque isso é que faz os nossos dias melhores. Disse tudo, viu? Disse tudo, concordo plenamente, bato palmas, né? Porque é isso mesmo, esse é o nosso caminho, né? E é isso aí, pessoal. O nosso curso vai ser direcionado para vocês. Vamos evoluir juntos, né? Vamos aprender juntos. Não é um curso só de educação financeira, é educação para a vida, né? Uma vida mais sustentável. Vamos aprender muitas coisas. É como foi dito, as perguntas, né? Os questionamentos eles serão válidos porque a gente também está em processo de descobertas e vamos procurar aprender juntos, né? Para ter um mundo melhor, um Brasil melhor, um planeta melhor. Isso depende da ajuda de cada um de nós. Vamos crescer juntos, vamos evoluir. Né? A palavra evoluir foi ótima. Eu acho que coube justamente no momento atual. Né? Sim, bom, então, Josi, eu agradeço, né, a nossa transmissão. Hoje vai ser só essa introdutória. Eu vou passar esse vídeo também para várias pessoas, alunos. Né? Então, curtam o nosso canal, permaneçam acompanhando as nossas publicações do canal. E nós vamos nos encontrar todas as quintas, né, Josi? Sim, né? Quinta, se você quiser também depois colocar para segunda e quinta, tá? Eu tirei esses 2 dias lá na minha agenda para que a gente possa realmente fortalecer e mostrar, colocar um dia tipo teoria, prática, para a gente ir aplicando, sabe? Essas questões para ficar uma coisa bem mesmo didática, para a gente realmente conseguir chegar até você, porque esse é o nosso compromisso, né, João? Para realmente fazer com que esse conhecimento ele seja disseminado, mas, acima de tudo, ele seja aplicado. Tá, isso, gente? E além disso, pessoal, essa live ela vai ficar sempre no YouTube, então vocês podem assistir qualquer dia, qualquer hora. Né? Nós vamos fazer também alguns formulários com algumas questões, vamos colocar alguns textos, vamos colocar indicações de vídeos. Vai ser muito dinâmico. Então, você pode estudar. Vamos fazer um sorteio de alguns livros, tá, João? Inclusive, eu até já vou comprar para sortear alguns livros, porque tem uns livros assim que são chavezinhos de educação financeira. Muito show. E aí, pessoal, vocês podem acompanhar, né? Nós vamos as inscrições como são feitas. Primeiro é o contato pelo WhatsApp, né? Então você vai assistir o link desse vídeo no WhatsApp. Vou colocar do Movimento Nacional, vou colocar também o link na escola que eu trabalho para os alunos terem acesso. Vou mandar também a nível nacional o pessoal da Ação da Cidadania, tem vários links. Então, você vai clicar nesse link, chegou até essa live, né? Então, nesse link do WhatsApp, nesse ambiente do WhatsApp, você vai entrar em contato com a gente, vai fazer a inscrição, tá? Que vai ser por meio de um formulário, tá bom? Então, eu agradeço muito, Josi, muito bacana. Hoje eu já estou muito motivado, já quero começar o curso logo de uma vez, né? Mas na próxima já tem o nosso horário marcado, mas vamos pensar na segunda também, tá, pessoal? Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição, tá, João? E que todos possam realmente se inscrever e possam buscar mais um, traz mais um, que aí a gente vai fazendo com que o nosso Brasil se torne um Brasil melhor ainda, tá? Então, muito obrigado, João. Que o Papai do Céu te abençoe e que abençoe todos que irão assistir essa live, tá bom? Beijo, bom, João. Muito obrigado também. Pessoal, muito obrigado por assistir essa live. Tá? Nós teremos mais outras lives, então continuem acompanhando o canal. Nós vamos colocar o link das inscrições. As inscrições vão começar a semana que vem, mas a gente já se adiantou aqui, né? Já fez essa apresentação. A partir de segunda-feira, vocês vão receber os links e vão acompanhar as aulas.
Por meio dos links, vocês vão entrar também no ambiente de sala de aula que a gente está preparando direitinho, tá bom? Um abração enorme, beijo no coração e até a próxima. Beijão, João.